Capítulo 7. O fim dos sentimentos negativos. A única coisa que existe entre você e a sua verdadeira natureza é um pensamento ou um sentimento. É muito simples. A felicidade é o estado natural. Então, se você não está feliz neste instante, é porque existe um sentimento negativo que impede que a felicidade esteja presente em você. Este capítulo oferece várias práticas que vão ajudá-lo a acabar com os sentimentos negativos que o fizeram entrar nesse ciclo vicioso. Quando estiver livre deles, enfim viverá a vida no seu estado natural de pura alegria e felicidade, a vida mais espetacular que já viveu até hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com os sentimentos negativos dos quais não está consciente. Muitas pessoas têm sentimentos negativos dos quais não estão conscientes. Muitas pessoas estão deprimidas e não têm consciência de que estão deprimidas. Só quando entram em contato com a alegria que entendem como estavam deprimidas. A primeira coisa que você precisa fazer é estar consciente dos seus sentimentos negativos. Quais sentimentos negativos? A melancolia, por exemplo. Você se sente triste e mal-humorado, sente culpa ou ódio de si mesmo. Você acha que a vida não faz sentido, está magoado, se sente nervoso e tenso. Antes de mais nada, entre em contato com esses sentimentos. Você não precisa saber o nome do sentimento que tem, porque às vezes pode ser difícil identificar exatamente o que está sentindo. Tudo o que precisa saber é que, se o sentimento não é feliz, então é negativo. E esse sentimento negativo está atrasando a sua vida e impedindo que você viva em um estado de felicidade constante. Basta estar consciente do sentimento negativo, sem resistir a ele, sem expressá-lo, nem julgá-lo de nenhuma maneira, e enxergar que ele é só um sentimento. Não faça tentativa alguma de mudá-lo. Só quando você parar de querer se livrar do sentimento, quando parar de resistir a ele, é que a energia é liberada e o sentimento pode então desaparecer. Se você para de resistir a uma emoção, ela não se sustenta. Nós nos convencemos de que, se resistirmos aos sentimentos ruins, somos capazes de fazê-los desaparecer. Porém, em vez disso, só estamos garantindo que vamos experimentá-los diversas vezes, como disse o psiquiatra Carl Jung. Tudo a que você resiste, persiste. Elimine a resistência e qualquer sentimento negativo, não importa o quanto seja forte, passa logo pelo corpo. Minha mestra me mostrou que quando você coloca a palma da sua mão contra a palma da mão de outra pessoa e cada um de vocês empurra, você vai sentir uma resistência. Se a outra pessoa parar de empurrar, as duas mãos desabam na hora. Se puder, experimente fazer a mesma coisa com um amigo ou um parente, porque testar isso deixará tudo muito claro. É exatamente o que acontece quando você para de resistir a uma emoção negativa. Ela desaba. Para não resistir mais a um sentimento negativo, você precisa permitir que o sentimento esteja presente sem tentar mudá-lo. Apenas fique consciente dele, relaxe, não fique tenso em relação a ele, porque isso é resistir. Ironicamente, você deixa a sensação ir embora ao relaxar e permitir que ela esteja presente, sem querer mudá-la, nem se livrar dela, sem querer transformá-la, nem fazer nada a respeito. Deixe o sentimento estar presente, pois isso permitirá que a energia dele seja liberada. É o extremo oposto do que costumamos fazer, o que explica por que retemos tantas emoções negativas.
a resistência é bastante traiçoeira. Ela é uma das principais coisas que nos impedem de ter, de fazer e de sermos o que queremos na vida. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada de maneira natural quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. Tudo o que você precisa fazer é estar consciente do sentimento, permitir que ele esteja presente e não tentar afastá-lo, mudá-lo ou controlá-lo, livrar-se dele. Quando você permite que o sentimento esteja presente por completo, a energia dele se desvanece logo e, ao mesmo tempo, leva embora uma grande parte do sentimento retido. Por exemplo, se você não resistir a um sentimento de raiva quando ele aparecer e permitir que ele esteja presente, o sentimento vai passar por você rapidamente, levando consigo um pouco da raiva original retida desde o começo da sua vida. Não tenha medo de sentimentos, permita que eles venham à tona e se libertem. Quando percebemos um sentimento e permitimos que ele seja exatamente como é, não mais o suprimimos ou o reprimimos. Nós finalmente começamos a libertar os sentimentos suprimidos. Mesmo um ataque de raiva extrema pode perder força em menos de 1 minuto se ficarmos conscientes dele, permitindo que ele esteja presente, sem oferecer resistência. Quando criamos uma identidade muito forte com as emoções negativas, em vez de apenas observá-las, elas podem drenar o nosso suprimento de energia em pouquíssimo tempo. Se nos mantivermos presentes e aprendermos a desfazer a identificação com as emoções, conseguimos recuperar o controle do nosso suprimento de energia, que então pode ser usado para melhorar a nossa experiência de vida. As práticas que compartilho a seguir são os métodos mais eficazes que conheço para libertar para sempre os sentimentos negativos, incluindo todos aqueles que foram sendo retidos e acabaram se acumulando ao longo da vida. E uma vez que eles tenham ido embora, você não mais será afetado por sentimentos negativos da mesma forma que antes. Sua saúde vai ficar ótima, assim como as suas finanças, os seus relacionamentos e todos os aspectos da sua vida. Melhor ainda, uma vez que todos os sentimentos negativos tenham ido embora, não haverá mais barreiras separando você da alegria e da felicidade da consciência infinita. O que você quiser surgirá na sua vida, sem esforço. Você terá a experiência de existir enquanto ser humano e enquanto o ser infinito que é. Quando tudo o que pode ser deixado para trás é deixado para trás, resta apenas aquilo que realmente desejamos. Acolhimento. O brilhante mestre e ex-físico Francis Lucille descreve um método de libertação de sentimentos negativos como acolhimento. O acolhimento provou ser uma das práticas mais poderosas que já fiz na vida. Esta prática erradica sentimentos negativos de uma vez por todas. É importante notar que a situação ou circunstância que deu origem ao sentimento negativo também vai mudar quando você acolher o sentimento negativo. Isso se deve à libertação do sentimento que você tem em relação à situação. Acolher é o oposto de resistir. A resistência fala para um sentimento negativo. Não, eu não quero isso. O acolhimento diz: você é bem-vindo aqui. A resistência sempre acolhe tudo. Nenhum sentimento negativo, por mais forte que seja, pode resistir ao acolhimento da consciência. Na verdade, nenhuma negatividade, de qualquer tipo que seja, é capaz de resistir ao acolhimento da consciência. Parece contraintuitivo acolher algo que você não quer, mas é a resistência que mantém o que você não quer para si
e é o acolhimento que o impede de resistir. Pode ser desafiador não resistir ou ficar tenso diante de um sentimento negativo, mas quando você abre a sua atenção e acolhe o sentimento, como por um milagre, a resistência cessa e o sentimento negativo, que é apenas energia, se dissolve. A situação a qual você estava resistindo pode, assim, mudar. Lembre-se de que abrir o foco da sua atenção é como abrir o zoom na lente de uma câmera, para que a mente não fique concentrada em nenhum detalhe. Certifique-se de não ficar focado no sentimento. Isso deixará você mais forte, porque a mente aumenta tudo aquilo em que focamos. Observe a sensação, mas não foque nela. Mantenha a atenção no todo. O mestre Hale Donsky diz que, no começo, o ato de abrir os braços enquanto você expande a sua atenção pode ajudar. Abra os seus braços como se estivesse acolhendo um ente querido, prestes a lhe dar um grande abraço. Isso ajuda você a abrir o seu coração. Temos a tendência de manter a área do coração sempre contraída e nem percebemos isso. Eu abro o meu coração conscientemente quando estou acolhendo qualquer coisa na vida que não queira. Minha mestra diz que quando acolhemos, estamos sendo o nosso verdadeiro eu, a consciência, porque acolher é a nossa verdadeira natureza. Na verdade, a consciência infinita, que é a sua verdadeira natureza, é tão acolhedora que os sentimentos negativos não conseguem existir na presença dela. De forma bem simples, quando você acolhe qualquer coisa negativa, permite que ela se dissolva e retorne à sua fonte. Você, consciência. Assim, ao acolher um sentimento negativo, está entrando em contato com o seu poder infinito para dissolvê-lo. O mestre Francis Lucille afirma que, à medida que nos tornamos mais experientes em acolher, percebemos que o acolhimento não é uma atividade em si, mas a interrupção da atividade de resistir. A princípio, achamos que acolher é algo que fazemos, mas conforme praticamos, percebemos que se trata, na verdade, de interromper a prática de algo que muitos de nós fazemos de maneira automática: resistir. O sentimento se evapora porque é apenas energia. Portanto, quando um sentimento surge, perceba que ele é só energia e o acolha. Ele emerge porque você já está pronto para se libertar dele. Aquilo que o machuca o abençoa. Alguns anos atrás, eu me vi em um estado de depressão. Na época, não sabia a maioria das coisas que estou compartilhando neste livro, mas, felizmente, sabia como eu tinha chegado àquele estado. Minha filha estava muito doente e eu temia pela sua vida, tendo um pensamento apavorante atrás do outro. Ao acreditar nesses pensamentos amedrontadores, foi apenas uma questão de meses para eles me jogarem em uma espiral de depressão. Sentimentos como raiva ou tristeza existem apenas para alertá-lo de que você está acreditando nas suas próprias histórias. Para sair da depressão, tentei ter pensamentos positivos e de gratidão, mas o que descobri é que os nossos pensamentos têm pouquíssimo poder nas profundezas da depressão. É um mecanismo de defesa que nos protege dos nossos próprios pensamentos que se manifestam quando estamos muito mal, seja em desespero ou em depressão. Então, diante da ineficácia da minha forma habitual de reverter as coisas,
tive que encontrar outra forma de lidar com a situação. Decidi que se não tinha como suplantar a depressão com pensamentos positivos, eu deveria simplesmente parar de resistir a ela, porque sabia que tudo a que você resiste persiste. Então, fechei os olhos e me concentrei no interior do meu corpo, onde a depressão parecia habitar. Eu me abri para aquela nuvem sombria, como se estivesse abrindo os braços para acolhê-la, como se estivesse dando um abraço nela, colocando os braços em torno dela, da mesma forma que fazemos com alguém que amamos muito, que não vemos há muito tempo. Abri o meu coração e amei a depressão da melhor forma que pude e a trouxe para perto. Por alguns segundos, tudo pareceu piorar, mas de repente foi ficando cada vez mais leve e então se dissolveu por completo. Em questão de segundos havia sumido, simples assim. Foi um alívio extraordinário. Algumas horas depois, o sentimento de depressão voltou, mas era bem menos intenso do que antes. Repeti o processo e continuei a fazê-lo sempre que a depressão reaparecia. Cada vez que eu praticava, ela ficava cada vez mais fraca e, em poucos dias, tinha desaparecido por completo. No momento em que aceitar todos os problemas que lhe foram destinados, a porta se abrirá. Sei, sem sombra de dúvidas, que nunca mais vou sofrer de depressão. Ela deixou o meu corpo para sempre. Se sou capaz de fazer isso com a depressão, você é capaz de fazer o mesmo com qualquer sentimento negativo. Quando fizer, entenderá melhor o processo. Dissolver uma emoção negativa em ascensão é a melhor sensação do mundo. Em vez de resistir aos sentimentos de depressão, que só piorava as coisas e as mantinha dentro de mim, fiz o oposto. De própria maneira, ainda que naquele momento não soubesse, eu tinha intuitivamente acolhido o sentimento negativo da depressão. Desde aquela época, tenho usado a mesma prática para quaisquer sentimentos negativos que surgem e também para pensamentos negativos ou quaisquer sensações de dor no corpo, como cãibras no pé ou dores de cabeça. Descobri que as sensações físicas podem ser dissolvidas tão depressa quanto os sentimentos negativos quando não resistimos a elas. Use o processo de acolhimento para tudo que faça você sentir mal. Qualquer pensamento ou história negativa, sentimento negativo, sensações ou memórias dolorosas e crenças limitantes. O acolhimento liberta você do cativeiro emocional e permite que sua vida mude para melhor de todas as formas possíveis. Quando amamos o ódio, paramos de odiar. O amor sempre vence. Amar o ódio significa acolhê-lo. Não significa que devemos fazer o que ele diz, mas também não devemos suprimi-lo. Quando amamos o ódio, nos colocamos de fora do processo de odiar e dessa forma o amor desponta. Sentimentos negativos como o medo podem ser extremamente desconfortáveis ou até mesmo paralisantes, e é por isso que muitas pessoas desenvolvem o hábito de suprimi-lo de maneira automática, em vez de enfrentá-los. No entanto, nos enganaram. Pode ser difícil acolher o sentimento negativo sem tentar afastá-lo, mesmo por alguns segundos, sobretudo quando ele se intensifica, mas, por fim, ele desaparece por completo. Quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Você o enfraqueceu e agora ele está se extinguindo. Permita
que o sentimento esteja presente mais algumas vezes e ele será liberado do seu corpo. Observe então quanta felicidade inunda o seu corpo e quanta bondade inunda a sua vida a partir da liberação de apenas um único sentimento. Às vezes, nós nos rendemos a um sentimento e percebemos que ele volta ou persiste. Isso acontece porque existem mais coisas às quais ainda precisamos nos render. Fomos acumulando esses sentimentos por toda a vida e pode haver muita energia empurrada para debaixo do tapete que precisa emergir e ser acolhida. Quando nos rendemos, na mesma hora surge um sentimento mais leve e feliz, quase como uma onda. O alívio que você vai sentir ao libertar sentimentos negativos do seu corpo é extraordinário. E a cada sentimento negativo liberado, seu corpo vai ficar mais leve, sua vida mais fácil, e você vai ver que a sua felicidade se expande. Também vai ganhar ritmo conforme faz isso com mais frequência e se torna cada vez mais fácil se livrar dos sentimentos negativos. Vai chegar a hora em que a maioria dos sentimentos negativos se dissolvem de imediato, porque são automaticamente liberados no momento em que você se torna consciente deles. É este o poder infinito da consciência. Liberar é como respirar, algo natural. Inspire e expire. É para isso que serve cada sentimento desconfortável. É para isso que serve a dor. Para isso que serve o dinheiro. Para isso que servem todas as coisas no mundo. Para sua autopercepção. Todo sentimento negativo existe para encaminhar você de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, acolha esses sentimentos e viva a vida como a magnífica consciência que você é. Não é irônico que os sentimentos negativos, algo que fazemos de tudo para evitar, sejam justamente as coisas que nos libertam? Aquilo que o machuca o abençoa. A escuridão é a sua vela. Aproveite as emoções negativas que surgirem como uma oportunidade para se libertar para sempre de cada uma delas. Como diz a minha mestra, uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Acolha a emoção, sem tentar mudá-la ou se livrar dela. Você é o ser infinito e acolher é a sua verdadeira natureza. Acolha todos os sentimentos negativos até estar livre deles de uma vez por todas. É possível estar em um ambiente pacífico e mesmo assim se sentir atormentado, da mesma forma que é possível estar em um ambiente perigoso, barulhento e repleto de sentimentos negativos e mesmo assim estar em paz. Como acolher sentimentos relacionados a assuntos sobre os quais você tem uma opinião forte ou uma posição veementemente contrária, como a crueldade com os animais? Compreenda que os sentimentos ruins que você tem em relação a esse assunto estão lhe causando mal e não ajudam no que interessa de verdade. Acolha as sensações e os sentimentos que o assunto provoca em você. Acolha a sua desaprovação. Acolha os seus sentimentos de injustiça e deslealdade. Acolha sem parar, até não sobrar mais nenhum sentimento ou sensação quando pensar no assunto. Você pode pensar que não quer parar de sentir a dor associada a um determinado assunto por receio de parar de se preocupar com ele. Mas essa é a história que a mente está lhe contando, e a verdade é justamente o contrário. Resistir fortemente a um assunto só o alimenta, fornecendo energia e poder a ele, fazendo
com que ele cresça. Portanto, quando você liberta os sentimentos negativos em torno desse assunto, libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. Sem essa emoção negativa, o seu amor e a sua compaixão, que seguirão no lugar das emoções negativas, têm um poder nuclear e podem fazer uma diferença enorme no mundo. Permita-me falar um pouco sobre Lester Levinson. Lester alcançou a iluminação ao liberar todas as suas emoções e crenças negativas ao longo de um período de 3 meses. Antes disso, ele tinha diversos problemas de saúde, como depressão, enxaqueca, desconfortos gastrointestinais, icterícia, fígado aumentado, cálculos renais, problemas no baço, hiperacidez, úlceras que haviam perfurado o seu estômago e provocado lesões e doença arterial coronária. Todas essas doenças e aflições desapareceram à medida que Lester liberava os sentimentos negativos reprimidos. Ele batizou a prática de liberar emoções negativas de método em inglês e mais tarde, sob a tutela de um dos seus pupilos, Haley Dworkin, que aparece tanto em O Segredo quanto neste livro, seria conhecido como Método Sedona. Eu estava deixando tudo para trás, desfazendo o inferno que havia criado. Ao compensar tudo com amor, ao tentar amar em vez de tentar ser amado, ao assumir a responsabilidade por tudo que estava acontecendo comigo e ao encontrar o meu subconsciente e corrigi-lo, e me tornei cada vez mais livre e feliz. Pense em uma lembrança dolorosa do início da sua vida e um enorme arrependimento que foi ocultado. Observe todos os anos e anos de pensamento associado a esse único acontecimento. Se pudéssemos renunciar ao sofrimento subjacente a ele, todos esses pensamentos desapareceriam na hora e nos esqueceríamos do acontecimento. Quando liberamos ou acolhemos um sentimento suprimido, evocado a partir de uma memória, não importa o quão antiga ela seja, as centenas e os milhares de pensamentos associados a ela o acompanharão e serão liberados também. Não existe nada melhor do que isso. Não há como descrever a leveza e a felicidade e a onda que sente ao liberar os sentimentos ligados a lembranças sofridas, sem mencionar o quanto a sua vida muda. Você entenderá muito bem como esses sentimentos reprimidos afetavam a saúde do seu corpo no momento em que os libertar. E quando perceber que todas as instâncias da sua vida estão começando a mudar para melhor, pois sem dúvida mudarão, saberá, por experiência própria, que esses sentimentos também estavam atrapalhando a sua vida. Certa vez, apliquei essa prática a uma experiência dolorosa da minha infância, que me acompanhara por toda a vida, e hoje não consigo mais lembrar da experiência, apenas de tê-la liberado. Quando liberei a sensação do sofrimento que a memória evocava, ela levou consigo todas as lembranças daquele episódio, tanto que a própria memória sumiu. Lembranças dolorosas são fardos pesados demais. Eles nos impedem de termos a vida que merecemos e não representam quem somos. Você pode se libertar das lembranças dolorosas. Observe o sentimento por trás de cada pensamento e ele se dissolverá. É um mecanismo de autolimpeza. Use o atalho de dissolver sentimentos para dissolver centenas de pensamentos negativos ao acolher esses sentimentos. É inspirador saber que a liberação de apenas um sentimento negativo leva embora centenas, às vezes milhares de outros pensamentos negativos.
Ao dissolver os sentimentos negativos, você elimina pensamentos de dúvida, de autodepreciação, de necessidade de aprovação alheia, de insegurança, de falta de confiança e de todo tipo de pensamento negativo que o impede de ter uma vida repleta de maravilhas e de felicidade contínua. A cada sentimento negativo que é liberado, a sua vida dispara. A super prática. Quero compartilhar com vocês uma prática inestimável ensinada pela minha mestra, que mudou a minha vida e que uso todos os dias. É uma combinação simples, mas poderosa das duas práticas mais importantes e vitais deste livro: acolher e continuar a ser consciência. Minha mestra diz que, se você continua a ser consciência, o corpo funciona como um mecanismo automático de autolimpeza. Isso significa que, quando você continua a ser consciência, enquanto repousa como ela, a energia aprisionada de cada emoção negativa vai automaticamente se desprendendo e sendo liberada do seu corpo sozinha. Às vezes, você consegue até mesmo sentir a energia se desprendendo na região ao redor do seu peito. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Abra seu coração e acolha quaisquer reações negativas, sentimentos negativos, sensações negativas, pensamentos negativos ou problemas no momento em que eles aparecem. Passo 2. Continue a ser consciência. Continue a ser consciência, mantendo a sua atenção ampla como se fosse a grande angular de uma câmera, de modo que ela não esteja focado em um único detalhe. Como a consciência é naturalmente acolhedora, você vai descobrir, depois de executar a super prática por um tempo, que ambas as etapas se fundem em uma só. Vai perceber que no momento em que acolhe, a consciência se torna presente de imediato. Desde que adotei esta prática, tenho notado que as emoções e as reações negativas ficaram bem mais fracas e passaram a se desfazer depressa. Cheguei até mesmo ao ponto de amar o surgimento de uma emoção ou reação negativa, porque isso não apenas me lembra de acolhê-la e de continuar a ser consciência, mas também porque me sinto tão bem quando ela se dissipa. Uso a mesma prática quando surge uma situação ou uma circunstância ou um problema negativo. Abro a minha atenção, abro meu coração, acolho o sentimento negativo sobre a situação e então continuo a ser consciência da melhor forma que posso. Uma forma inestimável de fazer isso é amar a consciência. O simples fato de amar a consciência faz com que você dê total atenção a ela. Descobri que, ao efetuar essa prática, a situação negativa muda logo em seguida. Na verdade, não haveria como não mudar, porque é justamente a resistência o que nos mantém em situação negativa. No estado de consciência, todo o sofrimento acaba. Há alguns anos atrás, passei por uma situação que a maioria das pessoas consideraria extremamente assustadora e estressante. No entanto, devido ao acolhimento e a ter continuado a ser consciência, ela não me afetou da mesma forma que teria afetado antes, quando ainda não conhecia estas práticas. Uma série de incêndios florestais ameaçava destruir a comunidade em que moro. Tive que sair da minha casa, mas senti um estado de paz e tranquilidade em relação à segurança dela. Eu me sentia calma porque ficaria bem com o que quer que acontecesse. Precisei abandonar a casa e poderia perdê-la,
mas sabia com toda certeza que seria para melhor e que, se algo acontecesse, era porque a vida precisava me levar para uma direção diferente. As chamas ficaram fora de controle por muitas semanas, destruindo tudo pelo caminho. Por fim, o incêndio se aproximou da minha casa e estava atingindo casas próximas, mas não senti medo ou apego a qualquer resultado. Sabia que permaneceria feliz independentemente de a casa pegar fogo ou não. Sem resistência a qualquer coisa que acontecesse, minha casa permaneceu intacta. Fui capaz de acolher a situação e não tenho dúvida de que a paz e a calma que senti diante daquele incêndio se deram ao acolhimento que eu havia praticado outras vezes. Percebi a quantidade de desespero que surge a partir da resistência aos fatos, ou de viver no passado ou no futuro. Acho que nunca havia me dado conta de quanta dor eu sentia. É como se estivesse há 50 anos batendo com um martelo no meu próprio queixo, e então, de repente, o martelo caísse da minha mão. Estar livre de emoções negativas vale cada segundo de dedicação. Tenho me sentido bem durante a maior parte do tempo desde que descobri o segredo, em 2004, mas atualmente existo na maior parte do tempo em um estado de delicada felicidade graças ao conhecimento e às práticas que compartilho neste livro. Você consegue se imaginar vivendo um único dia sem nenhuma emoção negativa afetando você? Que dirá um mês ou um ano? Se não tivesse emoções negativas, não teria os pensamentos negativos que se contrapõem ao que você deseja e se tornaria um ímã para todo e qualquer coisa que deseja. Quando experimentar isso, saberá que esta é a verdadeira alegria da vida. Capítulo 7, resumo. A felicidade é seu estado natural, portanto, se não está se sentindo feliz nesse instante, é porque existe um sentimento negativo que impede a felicidade de estar presente. Esteja consciente do sentimento negativo sem resistir a ele, sem expressá-lo ou julgá-lo de nenhuma forma, e você verá que é apenas um sentimento. A energia por trás de um sentimento negativo será liberada naturalmente quando você permitir que o sentimento esteja presente. É um processo automático. O acolhimento é uma prática que erradica sentimentos negativos. É o oposto de resistir. O acolhimento diz a um sentimento negativo: você é bem-vindo aqui. No começo, para acolher com maior eficácia, ao abrir a atenção, pode ser útil abrir também os braços. Da mesma forma, você pode abrir o seu coração. Use o processo de acolhimento para qualquer coisa que faça você se sentir mal, quaisquer pensamentos, histórias, sentimentos, sensações negativas ou memórias dolorosas e crenças limitantes. Quando você permite que um sentimento ruim esteja presente sem suprimi-lo, esse sentimento nunca terá a mesma força sobre você. Todo sentimento negativo existe para encaminhá-lo de volta para quem você é. Eles o alertam para o fato de que você está acreditando em histórias mentirosas. Portanto, você pode acolher esses sentimentos e viver a vida como a magnífica consciência que é. Uma emoção negativa só emerge quando você está pronto para se libertar dela. Quando você libera os seus sentimentos negativos em torno de um tema sobre o qual tem convicções fortes, você libera toda a energia que estava concentrada nele e enfraquece as circunstâncias que o envolvem. Quando acolhemos um sentimento suprimido, evocado a partir de uma memória, todas as centenas ou
Os milhares de pensamentos associados a ela serão liberados com o sentimento. Não há como descrever a leveza, a felicidade e a onda que você sente ao liberar os sentimentos ligados às lembranças sofridas. A super prática. Passo 1. Acolha qualquer coisa negativa. Passo 2. Continue a ser consciência. Amar a consciência é uma forma de continuar a ser a consciência.